Boa noite a todos aí nessa casa de luz, essa casa acolhedora, essa casa que convivemos muito tempo e sempre repetimos essa mesma introdução porque é uma saudade, uma coisa muito boa. E quando a gente consegue, a gente participa porque é uma ligação muito maravilhosa. Hoje nós escolhemos um tema e que o tema em si, quando você olha para o tema, você já percebe que a maior parte das problemáticas, das dificuldades, das questões que o ser humano tem está dentro do capítulo, está dentro deste tema, que é a dor, a justiça divina e a felicidade. Se nós pensarmos nesses três aspectos, nós vamos ver que quase toda problemática humana está relacionada a esses pontos. Ou é a dor, ao sofrimento, né, um pouco diferente, mas para a gente entender. A justiça divina, compreender por que diz, por que daquilo, por que isso aconteceu, por que não aconteceu. E a felicidade que a gente almeja, todo mundo almeja. Não tem nenhum espírito criado que não almeja a felicidade, mesmo que não saiba, mesmo que não tenha ideia, como nós não temos ideia do que seja felicidade, mas faz parte do nosso roteiro de vida. Mas existem algumas coisas que são escritas no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos livros psicografados, que vão nos mostrando um pouco mais além do que uma visão muito simplicista, né, de que a gente olha olho por olho, dente por dente, ação e reação, então se você fez, você vai receber. Mais do que isso. Quando a gente pensa em Deus, nós temos que pensar em eternidade. Isso significa atemporalidade, né? Existem as coisas que são temporais e as atemporais. E quando a gente pensa no ser humano, a gente vai pensar que somos um espírito encarnado. Para nós que somos espíritas e algumas outras religiões ou filosofias. Para a grande maioria, não. A grande maioria, uma vida, acabou, então não tem esse início e fim, é só uma vida. Mas nós sabemos que é diferente. Nós sabemos que esta vida é uma das milhões, bilhões, trilhões, não sei, que tivemos, que vamos ter, e que são experiências acumuladas, tanto de vícios quanto de virtudes. Cada um tem o seu peso e o seu papel. Então, dentro da questão 738, e ela se divide em A e B no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma coisa muito interessante, e lá ele reporta uma outra questão, que é uma questão 85 do próprio Livro dos Espíritos. Eu vou ler o trecho, para a gente não perder a essência. Então, o trecho diz assim, um trechinho da questão, ele diz assim: ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Então, aqui, quem lê assim, fala, nossa, mas como assim, né? Na minha vida, meu corpo, eu dedico, eu faço, tudo certo. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Então, aqui ele já está fazendo uma comparação e nos dando uma dimensão de grandeza da diferença que existe entre uma vida material, uma encarnação, ou duas, com a atemporalidade. Então, vamos pensar que nós estamos encarnados, nós estamos no temporal, na temporalidade, ou seja, tudo é medido, é tempo. Tempo de vida, tempo de trabalho, tempo de descansar, tudo é tempo. Então, essa vida temporal. E aí ele diz assim para a gente: logo, nada são os sofrimentos de alguns dias, ou de alguns meses, ou às vezes de alguns anos, que não está escrito aqui, mas pode ser, de que tanto vos queixais, representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Agora, olha que interessante isso, que é muito importante para o estudo que nós vamos fazer hoje. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Aí ele menciona a questão 85, que lá diz sobre qual é o mundo real, que é o mundo dos espíritos. Esses, quer dizer, os espíritos, os filhos de Deus,
é o objeto de toda a sua solicitude. O que isso está dizendo para nós? O que isso está dizendo para nós? Está dizendo assim, olha, Deus, ele tem toda a sua solicitude para os espíritos. Aí para nós, nós somos espíritos. Mas ele está fazendo aqui, o Kardec, a espiritualidade, está mostrando para nós uma distinção, e entendendo essa distinção, compreendendo, nós vamos compreender melhor as nossas dificuldades, nós vamos compreender melhor a questão da dor e da felicidade da justiça divina. Então, é para dizer assim, Deus se preocupa com o tempo contemporal? Não. Não. Ele é eterno. Ele trabalha para o eterno. Ele trabalha para o atemporal. Então ele não influencia aqui no planeta? Não, claro, que aqui os espíritos estão encarnados. Mas as coisas relacionadas à carne, ao corpo físico, não é a solicitude principal de Deus. E aí nós ficamos assim, mas estranho, né? Porque como assim, né? Então nós vamos entender e vamos usar dois grandes espíritos para nós compreendermos o que significa isso. E é importante compreender isso, porque isso não é muito discutido e precisa entender porque ele é chave para entender a dor, a justiça divina e a felicidade, que são coisas extremamente do dia a dia nosso. Todo mundo tem dor, né? Todo mundo tem. E se você pensar na dor, ela começa desde bebê. O próprio parto, o nascimento, a gestação, né? A respiração, o desconforto, a adaptação, todo esse processo é um processo de dor. A gente não avalia muito a questão da criança porque ele não fala, mas ele chora, ele reclama, ele grita, essa coisa toda. Tem dor ali. Tem dor no crescimento, na adolescência, tem dor na juventude de várias maneiras diferentes. Aí já entra dores mais complexas, são as dores psicológicas, mentais, mas as dores físicas, acidentes, morte, perda, pobreza, miséria, guerra, incidente, tudo que a gente vê no mundo que traz dor ao corpo. E a gente vai pensar no corpo também como a nossa questão psicológica, a nossa mente, as nossas emoções, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos instintos, os nossos prazeres. Todo o nosso querer envolve uma quantidade enorme de dor que chega em algum momento. E aí a gente fala, mas por quê? Né? Por quê que a gente tem essas dores? Por que isso tem que acontecer? Que é o papel dessa dor na nossa vida? O que ela traz que realmente é importante? Então vamos entender assim, a dor é algo que vem para nos mostrar qual é o tamanho do nosso naipe. Que categoria de espírito somos? Então quanto mais dor tem, quer dizer que o espírito é mais inferior. Não, não é isso. Nós vamos ver um exemplo aqui que é de cair o queixo, né? Mas vamos pensar assim, dentro da doutrina espírita, a gente aprende que nós podemos ter três tipos de dificuldades, de dores, de vários tipos de dores, de dificuldades na vida. Uma delas é por provação, depois por expiação e depois por missão. Então, são três tipos distintos que estão envolvidos no processo de evolução espiritual de toda a criatura. Todos nós temos provação, expiação e missão. Né? Nós temos os três. Numa mesma vida, nós temos os três. Aí depende do nível do espírito, mais isso, mais aquilo, menos expiação, mais prova, e aí vai. Como é que é isso? Ora, você reencarna e você tem as suas habilidades, as suas competências, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Então é feito um plano ali, né? E nesse plano, além de ter que expiar aquilo que você fez e que você não aprendeu, desaprendeu, cometeu equívocos ou desatinos, que você vai ter que resgatar isso de uma forma ou de outra, e a gente também tem que pensar que esse resgate, às vezes a gente fica pensando em termos de, você fez isso, agora vai acontecer isso com você. Essa é uma visão muito rasa do processo divino para o planejamento do crescimento das criaturas, né? Isso acontece também, mas não é assim para todos. Você pode vir com um trabalho de provação e que, se você fizer aquilo,
você vai resgatar coisas sem ter que viver a expiação. Isso é interessante. Então, você pode vir tem uma dificuldade, ó, você tem que expiar isso aqui, mas nós vamos fazer diferente, vamos te dar uma aprovação. É outra área, mas essa aprovação vai te testar em várias coisas e vamos ver se você consegue. Se você consegue, já resolveu o outro ponto. Se você não consegue, então agora você vai para a expiação mesmo, que não tem jeito. Então, existe essa diferença. E você também tem uma coisa chamada missão. A missão é uma bênção. É uma bênção. Praticamente todas as pessoas têm uma missão. Você pode ter uma missão de ser um professor, de ser um médico, de ser um artista, de ser um escritor, de ser um pai, de ser uma mãe, de ser uma irmã. Olha quantas coisas. Isso é missão. A paternidade e a maternidade é uma missão que, bem trabalhada, resgata também, né, muitas coisas que você deixou para trás. Então, não é a questão, é ação e reação. Não, mas você resgatou porque você aprendeu muitas coisas naquele processo. Você foi um grande professor, você ajudou os alunos, você compreendeu, você conversou, você educou aquela criatura. Isso tem um valor. Porque a vida, gente, a vida, ela é boa, ela é justa, mas ela é boa, ela é misericordiosa, ela sempre nos puxa para cima. Nunca é para baixo, nunca, é sempre para cima. Então, esse processo que o Espiritismo fala, que é da aprovação, da expiação e da missão, ele existe no sentido de que você vai ter a dor, e a dor existe de várias maneiras diferentes, né? Vamos pensar, uma pessoa que seja extremamente preguiçosa, muito preguiçosa, ela vai ter muita dor relacionada a quê? A quando der atividades para ela, quando der para ela fazer alguma coisa, quando ela precisar fazer alguma coisa. Olha que coisa interessante, porque para muitas pessoas é uma beleza, isso é uma fartura de trabalho, é uma oportunidade de crescer, de aprender. Para o preguiçoso, não. A pessoa impaciente, né, ela está sempre impaciente, sempre dificultando a vida dos outros, sempre querendo passar na frente, aquela confusão toda, ela não consegue, né, ter a paciência. Ela vai ter que aprender, e ela vai ser colocada em condições para aprender. Mas pode ser que fale, não, vamos dar a ele uma função que provavelmente ele vai gostar, ele vai passar aqui no plano espiritual, nós vamos explicar, ele vai gostar, se ele gostar, ele reencarna ali, e dali ele pode aprender coisas que vai chegar à paciência. Então tem 1000 maneiras disso ser resolvido. 1000 maneiras com relação a esse processo de evolução. A dor vai existir, porque a dor está relacionada a quê? A nosso apego ao corpo. Nosso apego às coisas temporais, ao corpo, ao dinheiro, aos bens, uma lista de coisas que existe que nos prende, né, que nos prende. Tá bom, então a gente já entendeu que o Espiritismo fala isso mesmo, é assim que é, a gente já leu isso muitas vezes, já viu nos livros, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em todo lugar a gente já viu isso, já viu falar que a felicidade não é deste mundo, tudo isso nós já ouvimos. E agora nós estamos ouvindo sobre a dor, e saber que ela existe, já passamos por ela, podemos estar passando e vamos passar por ela, de várias maneiras diferentes, né? Mas a justiça divina sempre vai nos alcançar com misericórdia junto, é justiça e misericórdia. Se a gente responde bem, né, é aquele aluno que foi muito fraco no ano, repetiu o ano, você repetiu o ano. E agora? Ele está preguiçoso, não quer saber, vai ser reprovado de novo, uma hora não tem mais jeito. Mas é aquele que até não foi bem, repetiu o ano, começa e se envolve e quer aprender e tal, pronto, foi facilitada a vida para ele ali. Né? Os professores vão falar, que bom, ele conseguiu. É assim a nossa vida, como se fosse um aluno, né, que está errando várias vezes, porque é isso que a gente faz, a gente erra várias vezes, está errando várias vezes, e nesses erros as oportunidades vão sendo dadas. A vida, né, isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, ele até fala assim, olha, a vida, para a vida material, para o temporal, a felicidade é a posse do necessário. Então, é como se ele dissesse assim, se a pessoa aprender a viver com o necessário e não ter problema de reclamar, de estar nada disso, aquilo traz uma certa felicidade para ele, temporária também, mas traz. Mas
a felicidade verdadeira não tem a ver com as coisas materiais, por isso não vai ser uma felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira, segundo a questão 922, diz assim: a vida moral é consciência pura e a fé no futuro. Então, a vida moral, né, o aprendizado, o crescimento, a consciência, né, pura ou desperta, pura já é muito nível, mas vamos pensar assim, a consciência desperta ou despertando, e a fé no futuro, a fé em Deus. Fé no futuro significa fé em Deus, não é a fé amanhã ou daqui a um mês, é a fé no futuro. Isso traz uma paz interior. Isso traz uma paz interior. Mas se a gente analisa a questão da fé, e se a gente analisa a questão dos grandes missionários que tiveram aqui no mundo, a gente fica um pouco assim, sem entender. Olha para Santo Agostinho, olha para Paulo, olha para Francisco de Assis, até Jesus. E o que a gente vê? Sofrimento. Sofrimento. Né? Muita dor, de várias maneiras diferentes. Mas tem uma coisa neles em comum, né? Em cada um no seu nível. Paz de consciência e uma fé muito fecunda e muito forte em Deus. Opa! Então, tem uma coisa aí estranha. Quer dizer que a dor que a gente pensa que traz infelicidade e a gente se sente infeliz quando a gente tem dor, e a dor, eu contei a história dela aqui, não é só uma dor física, é uma dor moral, dor física, dor emocional, é uma miséria, é uma pobreza, é uma dificuldade, é o que for. Né? Então, isso traz infelicidade para nós. Esse é o mais comum do mundo de expiação e provas e o entendimento que nós temos da vida. Mas o que nós estamos colocando aqui é algo diferente. Nós estamos falando que esses espíritos tinham felicidade, tinha paz, tinha luz, tinha alegria, curava, ajudava os outros. Com tudo aquilo que estava acontecendo com eles, o corpo sendo macerado, né? Sacrificado. O que é que acontecia ali? O que tinha ali acontecendo? O que estava acontecendo? E é isso que nós vamos ver, porque isso é o exemplo que nós precisamos. E aí eu peguei primeiro Jesus, depois o Francisco de Assis. Esses são os dois exemplos que eu vou trazer aqui, que são muito interessantes. No livro Maria de Nazaré, do espírito Ramatiz. Desculpa, Miramês, não sei porque eu falei Ramatiz, Miramês. Ele vai falar sobre a vida de Jesus junto aos essênios. Existem alguns livros, eu mesmo já li um livro no passado, que dizia que Jesus, na sua adolescência até a juventude, que não tem nada escrito, sumiu, né, vamos falar assim, viveu com os essênios, aprendendo com os essênios para pregar. E nesse livro Maria de Nazaré, o Miramês vai nos falar de fato o que era. Realmente Jesus foi, aos 13 anos, alguma coisa assim, viver com os essênios, que eram espíritos extremamente evoluídos, que tinham várias comunidades espalhadas em regiões que eram mais isoladas, para não serem perseguidos. E Jesus foi lá viver com eles para ensinar aos essênios. Porque os essênios já estavam esperando Jesus, já sabiam. Ele não foi aprender, ele foi ensinar. Isso é a diferença, né? Então ele andava em vários locais, várias comunidades dos essênios, que eram montes isolados, para ajudar os essênios a compreender a mais profundidade das coisas e preparar os essênios para sair pelo mundo, para divulgar o evangelho e tudo isso. Então, o que acontece? Ele foi para um agrupamento dos essênios e foi falar exatamente sobre essa questão da consciência e da felicidade. Eu trouxe um trechinho aqui, curto, também que é interessante ler, para a gente não perder a essência da coisa. Então, tem um momento que Jesus estava entre a adolescência e a juventude, ele foi fazer uma palestra para os essênios, num local grande, cheio, né, aqueles espíritos ali, todos iluminados, desencarnados iluminados, todos ali, para ouvir Jesus. E ele fala assim, eu vou ler para a gente não perder a essência. Ele diz assim, Jesus falando aos essênios, está no livro Maria de Nazaré, no capítulo A Nova Dinâmica da Vida. No finalzinho do livro, na página 438. Tá? Fica gravado, quem quiser. Então ele diz assim, ele falando para os essênios, ainda um jovenzinho, filhos de Deus, que o Senhor vos abençoe.
não deveis pensar que estáis cruzando nesse momento a porta para a felicidade, do modo que a entendem os homens. Então, ele já fez uma diferença aqui da felicidade verdadeira e a felicidade dos homens. Aqui, na verdade, a porta se abre e compete a vós, os essênios, dar o primeiro passo para adentrar a arena do mundo, no combate às feras que desejam interromper o vosso caminhar. Agora, olha que lindo aqui, esse é o ponto. Ele vai falar de quê? Da felicidade da consciência. Então, a felicidade está relacionada completamente à consciência. Ao corpo físico, não. As coisas materiais, não. À consciência. Lembrando aqui que a nossa consciência está o quê? Lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, em vários livros do Espiritismo, fala que lá está escrita a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus está lá como um farol, como uma luz divina para nos guiar. Está lá em cada um, cada ser. Então ele diz assim, a felicidade é conquista. Então é uma conquista. E sempre se irradia da consciência. Depois do dever cumprido. Opa! Então olha que incrível. Ele está dizendo que a felicidade existe e é conquista. E ela se irradia da consciência, depois do dever cumprido. Pode ser felizes, sofrendo, e em muitos casos o próprio sofrimento vos dará prazer. Pronto. Quando eu li isso aqui, eu falei, não pode um negócio desse, porque a gente tem a história daquelas pessoas que se martirizavam, né, e tal, e a gente sabe que aquilo é um absurdo. Mas aqui ele está dizendo que você poderá ser feliz sofrendo. E, em muitos casos, o próprio sofrimento vos dará prazer. Quando a vossa luta for para o bem-estar coletivo. A tranquilidade de consciência desatará muitos valores dentro de vós, que esplendendo, quer dizer, iluminando, libertará mais e mais a consciência. Então, olha que Jesus está falando para nós, que a felicidade tem a ver com a questão do que está na consciência. Ou seja, a felicidade já está na nossa consciência, mas é nós que temos que trabalhar para ela despertar, para ela desatar. Tem a ver com o corpo físico? Não tem nada a ver com o mundo material. Por isso Jesus falava, meu reino não é daqui. Né? Ele veio aqui para nos ajudar e está ajudando todos, mas o reino não é aqui, do mundo material. Eles não são do mundo material. Nós não somos do mundo material, nós estamos no mundo material. Nós somos espíritos. E aí eu trouxe o exemplo do mesmo médium, né, do mesmo espírito, Miramês. Uma partezinha do livro, só para a gente compreender a questão do sofrimento de um espírito iluminado, e como é que ele trabalha com isso. Eu vou contar para vocês aqui, Francisco de Assis, o nome do livro é Francisco de Assis, são coisas joia raras, joia rara. E é o último capítulo, se chama O Triunfo do Amor, está na página 404 a 409. Então diz assim, Francisco, perto do desencarne, tinha vários problemas físicos, tais como, olha só, dor de cabeça o tempo todo, isso a vida inteira, praticamente a vida toda, não parava de doer. Os órgãos digestivos estavam atrofiados, alimentação precária. Os pulmões não eram os mesmos e sofria dores por todo o corpo. O esôfago estava comprimido. Os pés e pernas incharam e a voz começaram a sumir. Ele já estava com quase 44 anos, estava se despedindo. Além das chagas do Cristo, que, a pedido de Francisco, implantou-se em seu corpo. Além de tudo isso, ele ainda foi suplicar a Jesus que queria experimentar um pouco da dor das chagas. E Jesus, tá bom, então toma lá. No final de vida, faltando pouco tempo para seu desencarne, ficou cego. Então, já viram o tamanho da listinha que está aqui? E aí o que ele fazia? Ele queria visitar aqueles filhos do Calvário. Quem eram os filhos do Calvário? Os filhos do Calvário eram os leprosos.
eram os leprosos, que tinha um monte. E aí esse povo não podia ficar próximo às populações. E ele visitava todos e curava muito. Isso é uma coisa incrível. As curas do Francisco eram todas supervisionadas por Jesus. Jesus estava diretamente com ele, ajudando, curando, conversando. E para quem não sabe, o Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. E quem sabe, o João Evangelista era o discípulo mais chegado a Jesus. Por quê? Porque o João Evangelista tinha uma característica que é muito importante, uma dose de amor muito grande por tudo. Tanto que ele falava com os animais. E o Francisco de Assis também. Né? Olha que coisa incrível. E aí o que ele fez? Ele não tinha mais o que fazer. Então ele pedia aos frades, que era da congregação dele, que levasse ele com maca nos locais. E faltando alguns dias para o desencarne, ele foi até um local, e chegando a esse local, perto, tinha um grupo de pessoas com lepra. E ele ficou sabendo. E ele pediu, ele já não enxergava mais, pediu aos frades, me leve até lá e peça para que eles cheguem próximo de mim. E ali, com aquilo tudo que estava acontecendo, ele quase desencarnando, ainda curou alguns leprosos. E o que ele chamava atenção? Que todos sabiam da condição do Francisco. Que condição difícil. Mas o Francisco era alegre, só falava coisas boas, não reclamava de nada, ajudava as pessoas, curava um monte de gente. E aí você fala, ele era feliz, ele tinha felicidade. E com isso tudo, esse é um contraste para a gente compreender que a mensagem é para o espírito, porque o espírito dele era de luz. Então imagina para aquelas criaturas, esse contraste chocava as pessoas. Chocava as pessoas. Tem coisas maravilhosas dele, mas a gente tem um tempo aqui curto, já está acabando, mas eu queria só colocar o seguinte, ele transbordava em felicidade, curava as pessoas, né? E ele tinha o quê? Uma paz de consciência, não só pelo dever cumprido, mas por um dever cumprido, por uma consciência iluminada. Então ele vivia em plena felicidade, porque o corpo para ele, né? Ele cuidava do corpo, mas o corpo não era a coisa importante para ele. E não quer dizer que não seja. Tanto é que ele, quando desencarnou, ele voltou no seu corpo físico para agradecer seu corpo físico por ter ajudado ele nesses 44 anos. Bom, para fechar, a gente pensa assim, tá bom, tudo isso, mas e agora? E nós? Né? E nós? Como é que a gente faz? Porque a gente tem que aprender. Evolução é aprender. Se a gente achar que evolui por osmose, evolui porque faz a prece, ou que vai no centro, vem no centro. Não, a gente evolui quando aprende as coisas. E como é que a gente aprende? Bom, no mundo de expiação e provas, a maioria do aprendizado é por errar. Errar? Você errou, agora você vai resolver isso aqui. Esse é o processo. E a gente faz muito isso, a gente erra várias vezes a mesma coisa e não consegue, e vai ficando mais difícil. Tem uma segunda maneira de aprender? Tem. Qual é? Olhar os erros dos outros. Olhar o erro dos outros, olhar aquilo e falar, não vou querer isso aconteça comigo, não, e sai fora disso. Essa é uma outra maneira. Mas essas duas maneiras não são boas, porque errar de novo, só vai sofrer mais ainda. E errar com o erro dos outros também é ruim, né? Porque tem outro, seu irmão está sofrendo, tá bom que você aprendeu com aquilo, mas não é a melhor opção. Tem uma terceira, que é a melhor opção. É você receber as instruções do que é certo, do que é verdadeiro, para você seguir de um mestre, um grande mestre. E nós que somos espíritas sabemos, nós já recebemos. Que mestre? Jesus. Jesus. Né? Jesus nos trouxe o Evangelho, que é o nosso guia, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Evangelho é o nosso guia para quê? Para aprender. Para nos salvar. Não tem isso de salvar. É para nós aprendermos, e aprendendo a gente se salva dessa situação em que nós estamos. E Jesus nos deixou o caminho. E ele nos ajuda, a espiritualidade nos ajuda, porque a vida é justa, é boa e é misericordiosa. E ela sempre vai fazer o melhor para qualquer um, nunca o pior.
Ela não tem essa natureza. A vida é divina. Então, a natureza divina é fazer o bem. Sempre fará o bem. Pode ser que o bem seja uma dor, pode ser que o bem seja uma dificuldade, mas é o bem que nós não entendemos. Então, nós temos que compreender. A gente tem que se entregar mais a Deus. A gente tem que se entregar mais a Jesus. A gente tem que se entregar mais àqueles bons pensamentos que a gente tem, que a gente não põe em prática. A gente tem que fazer a entrega. Se entregar. Francisco era 1000% entregue a Jesus, à espiritualidade. E a vida dele foi uma vida de consciência iluminada, uma vida de felicidade. E que Jesus nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça nessa nossa caminhada e que nós possamos realmente, a cada dia, sermos melhores. Deus abençoe a todos.